Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Lucy Hayashi e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na acupuntura, principalmente para você, acupunturista, conhecer e tratar diabetes, que é um problema muito comum na prática clínica, mesmo que o teu paciente não venha especificamente para tratar de diabetes. Ele vem ali por conta de uma dor, vem por conta de edema, por várias outras questões, porque diabetes normalmente a pessoa está medicada e ela daí não tem mais tanta preocupação com aquilo. Mas na nossa anamnese, nós vamos saber que a pessoa tem diabetes e por que não começar a ajudar também neste processo de diabetes, porque uma vez que você entre nesta área do diabetes, você vai ver uma alteração muito grande também em todos os outros sinais. Mas antes de falar sobre diabetes mesmo, como tratar diabetes com acupuntura, vamos falar e conhecer um pouco mais sobre diabetes. Como vocês já sabem, diabetes tem como característica o aumento da glicose no sangue, e isso se chama glicemia, um aumento da glicemia. Este aumento da glicemia no sangue, nós precisamos pensar por que está acontecendo isso. Veja só, o nosso corpo ele é perfeito, é para funcionar de forma perfeita. Nós não nascemos para ficar doentes. Isso vocês devem concordar comigo. Nós não nascemos para sofrer de doenças. Aliás, nascemos sim, porque somente quando nós aprendemos a superar uma doença é que nós temos um real desenvolvimento daquela espécie. Quando a espécie como um todo aprende a superar uma doença, aí nós temos uma melhora genética importante na altura do desenvolvimento do ser humano ou de qualquer outro animal. Nós estamos sempre sendo testados pela natureza para que a gente encontre formas de superar um determinado desequilíbrio. Entre os que atualmente existe, diabetes está sendo um grande desafio para o ser humano, porque tem muita gente diabética, tem muita gente sofrendo disso e muita gente não saindo disso. Uma vez entrou, nunca mais sai, não é isso? Bate o martelo, você está diabético você vai ficar até morrer. E isto para mim, no meu ponto de vista, bater o martelo cedo demais. Porque nós podemos encontrar formas e fazer com que o ser humano comece a ser estimulado para conter isso. Porque somente no momento em que o ser humano aprender a diminuir a sua glicemia é que realmente vai ter uma solução, porque a solução medicamentosa ela é ótima, claro que é, não estou falando que é ruim, é muito bom, mas nós não podemos ficar à mercê toda uma espécie de ser vivo, ficar à mercê de uma medicação. Nós precisamos encontrar sim uma solução para isso, uma solução natural. E natural não significa mudar da medicação de laboratório para a medicação de plantas, por exemplo. Não é essa forma natural de cura.
Porém, é a forma natural eu internamente fazer essa alteração da glicemia. Por quê? Quem fez a alteração da glicemia dentro do meu corpo? Foi meu próprio corpo. Não foi porque outras coisas de fora aconteceram. Ah, mas é porque você come muito açúcar. Tá, mas e a pessoa que come muito açúcar e não tem diabetes? E a pessoa que nunca come açúcar e tem diabetes também? Isso não justifica o aumento da glicemia. Pode aumentar sim? Claro que aumenta. Toda vez que a gente come, aumenta a nossa glicemia. Se eu comer agora um pudim inteiro, vai aumentar a minha glicemia? Claro que vai. Se eu medir a minha glicemia, vai estar lá estourando. Mas meu corpo é capaz de diminuir e resolver essa glicemia diminuindo e acabou. Amanhã ou daqui 2 dias, a minha glicemia já voltou na se eu comer um pudim inteiro, né? Daqui uns 2 dias, minha glicemia volta ao normal. E é isso que eu tô falando, essa forma natural de o corpo resolver uma glicemia. Ele vai resolver. Mas eu preciso promover isso. E esses dias eu estava até assistindo um filme de acupuntura que uma frase me chamou muito atenção. Dizia que a agulha promove, ela ajuda a promover o equilíbrio do corpo. Isso não seria o equilíbrio do corpo? Promover o equilíbrio do corpo? Então, se o acupunturista tem essa vontade de promover o natural, e aqui, né, repetindo novamente, não é sair do medicamento de laboratório e entrar num medicamento de ervas, não é isso. Agora, eu posso promover uma melhor alimentação para ajudar isso? Posso mudar o cardápio da pessoa? Posso. Tudo isso são formas que me ajudam a forma natural de diminuir a glicemia. Por exemplo, se eu comi lá o meu pudim inteiro hoje, minha glicemia vai subir. Se amanhã eu comer mais um pudim, a minha glicemia ainda não abaixou, ela vai se manter. No outro dia eu como mais um pudim, no outro dia eu como mais um pudim, e assim vai, e vai repetindo. Claro que a minha glicemia nunca vai voltar ao normal, por quê? Porque eu não estou permitindo que ela volte ao normal. E isto, quando a gente fala da dietoterapia, é justamente uma coisa importantíssima: não repita alimentos. Coma hoje, amanhã você não come mais, nem depois de amanhã, nem depois de amanhã. Você vai comer variado. Para quê? Para não acontecer justamente essas coisas. Não repita alimentos. Varie sempre. Para quê? Para não ocorrer essa questão. Porque aí eu dou chance para o meu corpo diminuir aquela glicemia ou diminuir aquela condição que um determinado alimento ou erva ou qualquer coisa, produto que eu esteja usando, vai promover. A dietoterapia chinesa, já falando um pouco, uma vez que diabetes tem muito a ver com o alimento também, é essa questão da variedade. Gente, nós temos centenas, milhares de alimentos. Por que eu vou comer 5 coisas? Sempre. Porque eu sempre vou ter aquilo no meu prato todo dia, repetindo a mesma coisa todos os dias. Nós temos milhares de alimentos. Varia um pouco, nem que sejam 7 vezes, né? 6 vezes. 7 vezes na semana varia o seu prato. Toda segunda-feira eu como isso, toda terça-feira eu como isso, toda quarta-feira eu como isso, toda quinta, toda sexta, todo sábado eu como tal coisa. Ótimo, você está variando a alimentação. O que eu não posso é comer pudim a semana inteira. Se eu comer pudim a semana inteira, claro que minha glicemia vai lá para cima. Por que eu tô falando pudim? Porque pudim é uma delícia. E pudim é aquele açúcar, né? Aquele açúcar derretido que vai por cima, aquela calda que você come tudo.
Olha o tanto de açúcar que é aquilo. A glicemia com certeza vai lá nas tampas, ok? Então, esse aumento da glicemia pelo alimento ocorre, claro que ocorre, mas desde que eu não tenha nenhuma doença, né, relacionada a diabetes, minha glicemia vai voltar ao normal desde que eu retire aquele alimento. Essa é a forma natural. Isso quer dizer que meu corpo está preparado para o natural. Isso quer dizer que meu corpo vai aumentar a glicemia e vai diminuir a glicemia quando necessário. Mas, como eu disse, nem sempre o alimento é causa do aumento da glicemia. Qual é a outra causa do aumento da glicemia? Sabe? Não? Então eu vou te contar. Veja esse desenho. É uma pessoa que está ali passeando, tranquila, não precisa estar passeando, mas pode estar fazendo qualquer coisa. Mas enfim, está passeando tranquila, de forma tranquila e leva um susto. Aqui eu coloquei um leãozinho, porque o leão a gente pensa, uau, é o todo-poderoso rei dos animais. Contra ele a gente não pode. Mas aqui ele está representando, por exemplo, qualquer evento que você leve um grande susto. Pode ser um assaltante, pode ser a notícia da morte de alguém, pode ser a notícia de um acidente, pode ser a notícia de uma perda de emprego, você está demitido, ou uma separação, ou soube que, né, alguém me traiu, meu marido me traiu, minha amiga, minha melhor amiga me traiu. Pode ser qualquer evento que você leve esse susto, essa coisa. Diante este evento traumático, esse evento de susto, de pegar você ali no ui, que coisa, você tem duas coisas a fazer. Ou você lutar ou fugir. Quem é que faz esse evento em nosso corpo? Lutar ou fugir? É o nosso sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele é para isso. No nosso caso acupunturista, o sistema nervoso simpático, ele equivale ao yang, porque o sistema nervoso parasimpático, ele equivale ao yin. Se equivale ao yang, é a ação, e se é yin, é a reação. Se é yang, é um movimento, e aqui é o repouso, certo? Tudo isso dentro lá da medicina chinesa é o que acontece. Porém, vamos tratar da forma também ocidental, entender da forma ocidental o que acontece numa glicemia alta. No momento em que eu preciso lutar e fugir, lutar ou fugir, posso fazer os dois? Posso? Posso não fazer nenhum? Você pode paralisar, mas a paralisia nem sempre é uma resposta viável na natureza. Pensem que se você está diante de um grande perigo, por exemplo, veja esse videozinho de um bichinho que está ali, sob grande estresse, sob grande perigo. Ele vai se fingir de morto, mas ele não paralisou, ele apenas se fingiu de morto. Ele está com todo o sistema simpático pronto à prova para o movimento e a ação que ele vai fazer assim que o predador dele piscar o olho.
Quando o predador dele piscar o olho ou relaxar, que seja 1 segundo, é aquele segundo que vai dar a oportunidade de ele fugir. Por isso que essa reação da paralisia, ela é viável, mas não que o sistema nervoso simpático deixou de atuar. Ele está atuando perfeitamente ali, mas diante de uma falta de saída total, o se fingir de morto pode ser a solução, mas só fingir. Agora, paralisar de medo, aí já não é viável. Esse bichinho, se ele paralisar de medo e não aproveitar a oportunidade para fugir, ele está morto. Por isso que a paralisia total, ela não é uma resposta eficaz dentro da natureza. Ou você foge, ou você luta. Ou então, finge de morto por alguns instantes para dar a oportunidade de você escapar. Então, você só tem 2 soluções: ou lutar ou fugir. Não importa se você escolher uma coisa ou outra, as 2 coisas são viáveis, as 2 coisas são necessárias para a sua vida. Não queira bancar o herói se você pode fugir, né? Não tem uma resposta melhor. Lute ou fuga. Mas, para as 2 coisas, tanto para lutar quanto para fugir, eu preciso ter explosão muscular. Eu preciso que a minha musculatura se encha de sangue e se encha de glicose. Por quê? Porque é a glicose que vai me dar explosão muscular. E também resistência. Vai que eu tenha que lutar 12 horas seguidas. Vai que eu tenha que fugir 12 horas seguidas. Vai que eu tenha que passar 1 mês fugindo. Vai que eu tenha que lutar 1 mês. E assim vai. Então, eu preciso daquela glicemia alta no meu músculo para que eu possa realizar explosão muscular, porque eu estou numa fase de luta e fuga. Assim como o Yang é ação e é o movimento, ele também está no dia. Por isso que no dia eu estou mais ativa, eu estou em movimento, eu estou, mente, corpo, tudo em movimento. E para isso eu também preciso de glicemia, também de uma glicemia mais alta, eu preciso tudo, que tudo esteja funcionando adequado, porque é ação, movimento e durante o dia. Já o Yin é à noite. Repouso. Eu preciso ter tanta glicemia aqui? Não, pode descansar. Vamos tirar essa grande quantidade de glicemia do seu músculo para que ele também repouse, para que ele relaxe, não precisa de tanta glicemia. Por isso que a gente mede assim que acorda, para ver qual é esse nível de glicemia no sangue, porque deveria ter baixado. Agora, quando nós estamos aqui no sistema nervoso simpático, que é ação, movimento, luta e fuga, eu preciso dessa glicemia mais alta. Aí você vai me perguntar, então a pessoa que tem diabetes, ela está ali lutando e fugindo há tanto tempo? Eu posso te dizer que mais ou menos, porque se você pensar, se a pessoa fica aqui no estado de luta e fuga, ela também está totalmente armada para lutar ou fugir. Ela tá aqui, ó, prontinha para lutar ou fugir. Isso tudo vai desgastar muito o Yang. Qual Yang?
o yang do rim. Comparando o yang do rim com algo da medicina ocidental, o yang do rim, ele vai equivaler aqui a adrenalina suprarrenal. Eu não preciso adrenalina para lutar e fugir? Claro que eu preciso, tanto que eu vou ter palpitação, vou ter suor na mão, vou ter falta de apetite, vou ter cocô e xixi meio que travado, não vou dormir, por quê? Porque eu tô na fase do dia, não posso dormir. Pensa aqui nessa menina aqui que tá em cima da árvore por conta do leão, se ela pode dormir. Se ela dormir, ela cai do galho e nhau, acabou. Então ela não pode dormir, ela tá ali fora do perigo, mas não pode dormir, nem fazer xixi, nem fazer cocô e nem comer. Por isso tem falta de apetite, tem insônia, tem constipação, tem diminuição da urina. Tudo isso é consequência do sistema nervoso simpático. Insônia e também muita adrenalina. Imagine você ali no galho, em cima do galho, com um leão lá embaixo. Você vai estar tranquila? Não, né? Pense, se eu escorregar desse galho, acabou. A pessoa tá lá, né? Adrenalina 1000. Dá tempo de pensar em comer? Dá tempo de fazer cocô? Dá tempo de fazer xixi? Não dá. Por quê? O sistema nervoso simpático faz isso. Eu estou precisando lutar ou fugir. Nessa hora, todas as outras condições ficam para segundo plano. E isso é adrenalina. E esse consumo de adrenalina da suprarrenal, do yang do rim, enquanto eu estiver no sistema nervoso simpático, aqui ó, adrenalina, 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 yang do rim, yang do rim, yang do rim. Vai chegar uma hora, eu tô ali no galho, né? Mas o meu yang do rim vai, vai que vai, né? Mas eu tô aqui resistindo. Mais uma hora o leão vai embora. Foi, graças a Deus, foi embora. Pelo menos não tá mais aqui embaixo do meu galho. Mas agora eu fico pensando. E se ele tiver naquela moitinha me esperando? Se eu descer desse galho, ele vem me comer. Não posso descer. Vou ficar aqui. Aí bate um ventinho na moitinha. Ó, tá vendo como ele tá lá? Não, melhor ficar aqui. Vou ficar aqui no galho. Mas eu ainda estou aqui, ó. E ainda estou desgastando o yang do rim. Cada vez que aquela moitinha balança, meu coração... Certo? Mas imaginação é tudo. O leão já foi embora, já tá caçando outra, já foi, né? Assim como o ladrão já foi embora, já acabou, já foi. O patrão já te mandou embora, você já não tá mais na sua sala, você já não tá mais no teu emprego, já foi. O marido já foi embora, já a amiga já partiu. Tudo já aconteceu. Já foi. Esses dias eu também falei uma frase interessante que é assim: o bom do passado é que ele já foi, já aconteceu. E o bom dele é que ele não vai acontecer de novo. Então, é bem isso. O passado já foi, já aconteceu e tudo que você podia fazer por ele, você já fez. Então, segue a vida, né? Muito bem. Mas enquanto eu tô aqui, vai consumir meu yang do rim. Na hora que eu esgoto o meu yang do rim aqui, que é o que me mantém aqui, a hora que esgota aquele yang do rim, eu caio automaticamente no yin
Por quê? Porque meu yang do rim, pelo menos aquela hora, foi tudo. Não tem como sustentar. Eu caio no yin, que é no sistema nervoso parasimpático. Aqui eu vou ter reação de tudo aquilo que eu lutei. Vou querer dormir, vai ter cansaço, fadiga, dor. Pense se você ficar lá se equilibrando 3 meses naquele galinho, sem fazer cocô, sem fazer xixi, comendo só uma frutinha que tem aqui. Pense no que é isso. Na hora do repouso vai vir tudo aquilo que eu desgastei lá na minha fase de luta e fuga. Vai ter dor, vou comer bastante, vai ter bastante edema, bastante sede, vai ter tudo que faltou lá. Muito bem, e vou dormir bastante. Como aqui eu estava no dia, agora eu estou na noite, agora eu vou dormir muito. Mas eu quero falar principalmente aqui na questão do parasimpático, que é justamente essa reação. Eu tô aqui, ó, dormindo. Pensa, veja aí o desenho. A menininha tá ali dormindo, descansando, cansada. Mas de repente, lembra do evento e se assusta de novo. Aí dorme de novo, aí acorda de novo. E fica nesse processo, entrando e saindo, aqui e aqui. Fica entrando e saindo deste processo. Cada vez que sobe aqui, ó, volta o aumento da glicemia. Mas isso vai chegar numa hora que ela acaba esquecendo daquele evento direito. Aquilo já vai perdendo um pouco, mas aquela sensação que eu preciso, resistir àquele evento vai continuar. E se eu preciso resistir a algum evento, eu ainda vou precisar de um aumento de glicemia. E muitas vezes esta resistência a alguma coisa, e aqui eu preciso resistir. Por exemplo, eu perdi meu emprego, levei aquele baita daquele susto, aquela luta e fuga, me virei nos 30, mas achei um emprego. Tô trabalhando de novo, tô ganhando, mas não é o que eu queria. Diminuiu o salário, diminuiu a função, tô fazendo isso porque eu preciso. Eu preciso o quê? Eu preciso resistir a isso. Essa palavrinha, eu preciso aguentar, eu preciso resistir, eu preciso. Diabetes. É a palavrinha mágica que a gente precisa ouvir do seu paciente. Eu preciso, eu tenho que. Tudo que vem depois é depois, mas a palavrinha mágica é eu tenho que, eu preciso fazer, eu preciso continuar, eu preciso estar aqui. Resistir, eu preciso resistir a isso. Agora pense, se esse quadro pesa 100 quilos e ele vai cair em cima de mim, eu vou ficar aqui, ó, resistindo, não tem ninguém para me ajudar. Eu preciso ficar segurando esse quadro, senão ele cai em cima de mim. Eu preciso resistir. Eu não preciso de glicemia para fazer isso? Não preciso. Quanto mais pesado for esse quadro, mais glicemia eu preciso. Preciso resistir. Preciso continuar. Aí eu não queria continuar, mas eu preciso continuar. Isso quer dizer o quê? Você está puxando, alguma coisa pesada. Então, o que você precisa?
Glicemia, porque se você não tiver açúcar no sangue, você não puxa nada, você não aguenta nada. Então, diabetes, gente, é um aumento da glicemia por uma necessidade que a pessoa tem. É estranho pensar nisso, mas é. É uma necessidade de resistir a uma ação, a um movimento. Sempre é assim. Ah, mas por que tem edema? Porque muitas vezes tem outros processos degenerativos. Porque, veja, tudo isso são reações, né? O yang do rim está sendo desgastado. E toda vez que eu subo aqui para o simpático e tenho adrenalina, neste caso, já vai ter lá uma baixa de yang do rim, que ele já foi usado lá. Então já vai ter uma deficiência do yang do rim. Cada vez que eu subo, eu preciso do yang do rim. Aí vai consumindo cada vez mais e a pessoa vai parecendo mais cansada, mais esgotada, já não tem, né, tanta mobilidade, já não tem nada. Por quê? Porque vai esgotando aquele yang do rim cada vez que sobe, cada vez que tem que resistir. Então, se a gente parar para pensar nessas questões, a gente pode pensar numa outra solução. Por que você tem que resistir? Ah, porque eu tenho 3 filhos para criar, tenho isso aqui, tenho uma casa para levar. Ok, mas se você tem isso para fazer, você não pode mudar a sua forma de pensar que você tem que fazer, preciso fazer, é obrigado a fazer, já que tem que ser feito. Faça de amor. Amor pelo trabalho? Não. Amor pelo filho? Mude. É a mesma coisa, mas só que mude o foco, né? O foco tá aqui, eu preciso fazer isso. Por causa deles. Não, por causa deles eu faço isso. Pronto. É a mesma coisa, mas é só modo de pensar. Por quê? Porque agora eu faço isso por eles. Eles viraram uma carga. Eles viraram uma carga que eu tenho que puxar. Preciso resistir. Mude. Eles existem para mim e por eles. Eu faço isso com amor. Acabou. Aí é fácil de falar, né? Mas também não é difícil de fazer. Basta fazer essa mudança de pensamento. Agora, na acupuntura, como que nós vamos fazer tudo isso? Uma outra coisa importante aqui é a questão do tipo 1 e tipo 2. Mas eu não vou falar nem tipo 1 nem tipo 2. Deixa isso para médico falar tipo 1 tipo 2. Aqui eu quero só falar que tem 2 tipos de glicemia. 2 tipos de aumento de glicemia. Nós temos na alteração da glicemia a insulina e também nós temos a insulina e nós temos o glucagon, que vão alterar os níveis de glicemia. A grosso modo, sem entrar muito em fisiologia, mas para que vocês entendam também, para que o vídeo seja mais rápido, a insulina, ela tira glicemia, vamos colocar o açúcar, tira o açúcar que está no sangue e coloca na célula. Então, o açúcar do sangue e coloca na célula. Isso vai fazer com que diminua a glicemia. Por isso que a glicemia está alta, eu tomo insulina para quê? Para que ele tire aquele açúcar que está lá no sangue e jogue para a célula. Pronto, baixou a minha glicemia. Ok, insulina fez o seu papel. Por isso, na hora que eu comer um pudim inteiro, eu vou encher meu corpo de insulina. Para quê?
E em compensação, minhas células vão ficar cheias de gordura, né, de açúcar. Vai gerar lá um aumento da célula, ou seja, vou engordar. Então a insulina faz isso. O que faz o glucagon? Ele faz o contrário. Ele tira agora o açúcar que está lá estocado na célula e joga para o sangue. Isto quer dizer que o glucagon aumenta a glicemia. Ah, então o glucagon é horrível. Não, o glucagon é totalmente necessário. Porque, veja, a hora que eu como... Não, chega do pudim, que eu já enjoei de comer pudim. Vamos lá numa refeição normal. Comi o meu almoço e comi lá 600 gramas de comida. Ah, é muito? É mais ou menos o que eu como, 600 gramas de comida. Muito bem, sou pequena, mas sou comilona. Como lá meus 700 gramas de comida na hora do almoço. Vai que ter insulina para quê? Para agora guardar todo aquele excesso na célula. Tá, daqui 3 horas já voltou tudo ao normal, meus níveis de glicose no sangue já estão normais, já está lá, né, dentro do seu padrão. Mas aí eu vou ficar ali até umas 7 horas, 8 horas sem comer nada. Meus níveis de glicemia vão baixando. Se eu não comer nada ou não tiver nada que repõe essa glicose, meu cérebro, que é o maior consumidor de glicose, já vai começar a apagar. Né? Aqui é falta de Chue, deficiência de Chue, deficiência de Ti, que já está lá me provocando uma certa, né, tontura, uma certa falta de memória e tal. Vai começar a causar isso. Por isso que nós temos o glucagon, porque tudo aquilo que eu guardei depois do almoço lá na célula, o glucagon agora tira daqui para você consumir até uma próxima refeição. Assim você não engorda, você está tirando coisas que você já colocou ali de excesso para retornar para o corpo para autoconsumo. O glucagon vai fazer isso. Então, porque imagine, se a insulina só guarda e ninguém tira, a gente vai ficar um balão. Então, eu preciso guardar, mas daí depois tem que ter alguém para tirar, esvaziar aquela mala, né? Porque se a gente só põe coisa na mala, daqui a pouco a mala não fecha mais. Precisa ter alguém que tire. Glucagon vai fazer isso, então glucagon é muito bom para a nossa vida. Mas o que é ruim? Uma disfunção de insulina e glucagon. Pode acontecer os dois? Pode acontecer os dois, mas o normal é uma queda da insulina ou um aumento de glucagon. Porque se cair a insulina, o açúcar sobra mais no sangue, ele não é guardado tanto na célula. Ou aumenta o glucagon, eu tiro da célula e vem para o sangue. Neste caso, é mais aquele caso que a pessoa emagrece muito rápido. Por quê? Porque ela está consumindo, tirando açúcar da célula, jogando no sangue. Independente se ela está comendo ou não, se precisa ou não, ela está fazendo isso. Então a pessoa começa a emagrecer muito rápido aqui no aumento de glucagon. Mas a insulina, né, diminuiu, ela só não joga tanto para lá, mas ela vai sempre ter um pouco de insulina, e principalmente com uma medicação de insulina, ela sempre vai guardar. Tá? Normalmente é uma pessoa que não perde tanto peso. Agora aqui não, aqui ela perde bastante peso. Agora veja, você precisa só saber se diminuiu a insulina ou aumentou o glucagon. Porque se aumentou o glucagon, se eu aumentar a insulina aqui, vai ficar uma guerra, né? Eu tiro, você põe, eu tiro, você põe, eu tiro, você põe, eu tiro, você põe.
E como eu quero aumento de... Meu cérebro manda, aumenta glucagon. Eu vou ter que aumentar a insulina cada vez, porque à medida que eu aumento aqui, aumenta aqui. E aumenta aqui, aumenta aqui. E essa guerra não vai ter fim. Qual a solução? Aqui. Por que aquela pessoa está aumentando o glucagon? Por que aquela pessoa está diminuindo a insulina? Sempre tem um porquê. E sempre é uma questão de eu tenho que, eu preciso daquilo, eu preciso resistir. É sempre um processo de resistência. Glucagon é mais normal em homens, insulina é mais normal em mulheres. Sabendo de tudo isso, agora a etiologia principal dentro da medicina chinesa, existe um calor interno. Por que tem um calor interno? Porque tem esse aumento da glicemia, e esse aumento da glicemia justamente é para provocar movimento, provocar uma ação, e tudo isso não relaciona-se com o yang, não se relaciona com o calor. Por isso vai ter um calor interno, vai ter essa presença. Porque também é uma questão de ter um pouco mais de adrenalina para resistir e ter que manter aquela posição. E isso tudo é yang, é adrenalina, que vai ter calor, vai gerar calor interno. E os sintomas comuns, então, é beber bastante. Por quê? Porque tem calor. E urinar bastante e comer bastante, porque precisa repor tudo aquilo novamente. Nós podemos pensar em 3 tipos de diabetes, ou pelo menos 3 sinais e sintomas de diabetes aqui na medicina chinesa. Aquele que vai afetar o dial superior, o que afeta o dial médio e o que afeta o dial inferior. Pode ter uma mistura dos 3? Pode, mas eu posso ter sinais e sintomas de 1 ou de 2 ou até dos 3. Se eu tenho de 1, eu trato especificamente daquele. Se tem 2, especificamente aquele. Mas nem todos vão ter os 3 sinais. É por isso que a gente precisa fazer uma boa anamnese, precisa fazer um bom diagnóstico para verificar qual é o padrão de desarmonia e quais as síndromes que estão relacionadas àquela condição de diabetes. Vamos falar do diabetes que está acometendo mais o dial superior. As características aqui do diabetes que está pegando o dial superior é a sede, é muita sede, a boca seca, e o pulso, tanto do coração quanto do pulmão, estarão mais fracos, muito fraco por conta de uma deficiência aqui do yin, gerando esse calor excessivo no dial superior. E aqui nós precisamos enraizar esse yin, tanto do coração quanto do pulmão. E existe essa deficiência do yin, né, da essência também do jin, tanto do coração quanto do pulmão. Agora veja só, quando a gente fala coração e pulmão, se aquele evento que eu falei lá atrás é o leão que está atacando, esse leão tem uma característica aqui de tristeza. Porque a tristeza, pegou o pulmão. E o coração, que é o que está do lado ali do pulmão, e também porque ele é, junto com o pericárdio, o encarregado, né, das emoções e também dos relacionamentos, o que afetou o dial superior, aquele leão, ele está relacionado aqui com uma grande tristeza. Preciso resistir àquela grande tristeza que eu tive. Por isso que agora vai gerar essa deficiência do yin
E lá atrás teve um desgaste do yang do rim. E essa tristeza toda vai consumir esse yin do pulmão e do coração. E aqui nós vamos ter então a presença do calor por deficiência de yin. No entanto, esta situação mantida por algum tempo vai realmente gerar aqui um calor excessivo. O pulso pode alterar aqui, né? Para fraco para um pulso forte. Vai depender de que fase a pessoa já está. Se ela está ainda numa fase de calor por deficiência, gerado pela deficiência de yin, ou aquele calor já se tornou tão forte que se tornou um calor por excesso. Isso não quer dizer que o yin já foi resolvido, não. Tá lá os dois, um calor por excesso por conta de um yin deficiente. E por isso vai ter agora presença. No início não tem tanta sede, mas depois, com o tempo, essa sede aumenta muito. Ela vai aumentando à medida que isso vai sendo desenvolvido de calor por deficiência para calor por excesso, sempre por conta de uma deficiência do yin. No começo vai ter a boca seca, sede, mas não é tanto, mas depois que já virou aqui excessivo, daí já vai ter muita sede. O diabetes envolvendo o dial médio, ele está afetando principalmente o estômago. E aqui também vai ter calor, presença do calor por uma deficiência do yin, do estômago. Vocês vão observar isso na língua e no pulso vai ter lá a deficiência principalmente lá no estômago, né? Então, o pulso vai estar fraco, principalmente no estômago. E quando eu estou falando de estômago, junto com o baço, mas aqui é mais o estômago, este calor que está no estômago devido a uma deficiência do yin do estômago, porém ele é calor, vai ter o quê? Um aumento do apetite. Também vai ter sede e tal, mas não é tanto que nem no primeiro caso. Aqui vai ter mais como característica um aumento do apetite, mas vai ter também um aumento da micção e uma diminuição das fezes. Uma constipação aqui, por conta do próprio calor. Mas este calor por deficiência do yin do estômago, ele vai ter como característica isso. Se você tem essa característica no teu paciente, você precisa tratar principalmente o calor do estômago. E tratar também, né, pontos aqui de estômago para remover essas fezes, diminuir essa micção também. Enfim, trabalhar o estômago. E por último, nós vamos ter o diabetes, que vai envolver o dial inferior, e aqui nós vamos ter então presença de rim e bexiga, que vai acometer, né, vai trazer sinais e sintomas relacionados a rim e bexiga, que essa micção é mais excessiva, e também a presença da sede. Nós vamos ter aqui um calor na bexiga, que vai aumentar a frequência urinária. Veja só, isso quer dizer que se eu tiver o estômago
Se eu tiver diabetes afetando bexiga, rim, bexiga e estômago, como aqui aumenta a frequência urinária e aqui aumenta a micção, eu vou ter grande volume de urina várias vezes. E se eu tiver também lá dial superior, aumento da sede. Bebe muito, faz muito xixi muitas vezes ao dia. Isso é quando eu pego, o diabetes pegou os 3. Agora, no estômago, lembra que aqui no dial superior, a característica daquele susto era a tristeza. Do estômago é a preocupação. E aqui, o medo. Nós vamos ter, quando nós temos todos eles, é um grande medo que gerou tristeza e preocupação, né? Se não tem a tristeza, só aqui, então é um grande medo que gerou uma preocupação. Se eu não tenho a preocupação, tenho só dial superior, que é a tristeza. É um grande medo que gerou uma grande tristeza. Agora, se eu não tenho nenhum deles, é um grande medo. Ou, se eu só tenho esse, é uma grande tristeza. Você vai fazendo essas... Tira o que não tem, o que sobrou é o que você tem de causa. Aquela, vamos dizer, que tenha tudo. Aquele leão tem como característica que trouxe para a pessoa um medo que gerou uma grande tristeza e uma preocupação. Até a próxima aula.